Boa noite. Eu me chamo Aline Albuquerque, Aline Mourão de Albuquerque. Esse Mourão é da minha mãe, que nasceu em Heriotaba, uma pequena cidade na região noroeste do estado do Ceará. O Albuquerque vem do meu pai, que nasceu no Isidoro, um distrito de Acopiara, Isidoro, distrito de Acopiara, um município que fica na região centro-sul do Ceará. Então, meu avô paterno foi um pequeno agricultor, bem pequeno mesmo, plantava feijão, milho, arroz e algodão, e tinha uns poucos animais, poucas cabeças de gado, tão poucas que a vaquinha do meu avô chamava Unidade, porque só tinha uma. E meu avô foi esse sertanejo típico, bravo, teimoso, durão, determinado. E sobre o meu avô João, eu sempre lembro dessa frase do Euclides da Cunha, no livro Os Sertões, em que ele diz que o sertanejo é, sobretudo, um forte. Claro, né? Ele não tem outra opção, ele tem que ser forte. E assim foi o meu avô. A minha avó materna, Maria, cuidou dos 7 filhos, cuidou da casa, da cozinha, cuidou também da comunidade. Minha avó era uma mulher muito caridosa e, como, obviamente, nesse pequeno distrito chamado Isidoro, não existia o SUS, não existia postinho de saúde, não existia muito menos um hospital, a minha avó também ajudava a aplicar injeções, minha avó ajudava nos partos. Então, minha avó foi essa pessoa que cuidou, né, como muitas mulheres, cuidou a vida toda de muitas coisas, de muita gente. E sobre a minha avó Maria, eu sempre lembro da música Maria, Maria, do Milton Nascimento, né, que diz que Maria Maria tem a mania de ter fé na vida, né? E minha avó, ela foi essa pessoa que sempre teve muita fé na vida. E aí vou para os meus avós maternos. Meu avô materno foi, sobretudo, muito inteligente, sagaz, criativo, bem-humorado. Então, meu avô era essa pessoa que fez várias coisas na vida. Entre elas, ele foi chefe do almoxarifado na construção do açude do Araras. Mas isso entre várias outras coisas que ele fez. Meu avô era muito bem-humorado. Adorava tomar banho de mar, adorava conversar sobre política. Era uma pessoa muito irreverente. Então, sobre o meu avô materno, eu lembro sempre dessa frase do Oswald de Andrade, que fala que a alegria é a prova dos 9. Então, meu avô foi esse bem-humorado. A minha avó materna era mais séria, romântica e sensível. A minha avó, na juventude, foi professora, mas também não pôde continuar lecionando, e ela sofreu um pouco por isso. Mas a minha avó, como a minha avó paterna, cuidou também. Cuidou dos 8 filhos, cuidou da casa, cuidou da cozinha, cuidou dos gatinhos, dos cachorrinhos, do quintal, das plantas, né? E ela deixou um pouco de lado o sonho. Eu acho que o grande sonho da minha avó era ser escritora. Mas, como acontece com muitas mulheres, e acontecia muito mais, teve que deixar um pouco de lado seus sonhos, né, para cuidar. Então, minha avó materna também cuidou de muita gente. E, bom, meus pais, então, vieram dessas famílias muito simples, né? E vieram para Fortaleza. Meu pai nunca conseguiu passar no vestibular, porque teve uma infância difícil, uma educação precária. Meu pai trabalhou na roça até a adolescência e nunca conseguiu passar no vestibular para engenharia, como ele sempre sonhou. A minha mãe, não. Minha mãe sempre foi nerd. E ela sempre estudou muito. Minha mãe era nerd do latim. E ela conseguiu passar na universidade e ela fez odontologia na Universidade Federal do Ceará. Então, meus pais vieram para Fortaleza, vindos dos seus interiores, né? Aqui se conheceram, se apaixonaram, namoraram, casaram e foram para São Paulo, como muitos nordestinos que foram para o Sudeste, né? Aliás, o Sudeste nos deve muita gratidão, né? Deve muita gratidão à força de trabalho de pessoas como meu pai, meu avô e tantos nordestinos que foram para o Sudeste ajudar a erguer aquelas cidades enormes. Bom, eu e minhas irmãs, então, nascemos em São Paulo num intervalo muito curto. Minha mãe tinha 3 bebês.
um intervalo de menos de 2 anos entre cada uma de nós. Então, minha mãe logo tinha 3 bebês para cuidar e uma cidade imensa para dar conta, né? A minha infância em São Paulo sempre teve o Ceará como esse contraponto solar. São Paulo é uma cidade, a cidade da garoa, né, conhecida como a terra da garoa, e Ceará é a terra do sol. Então, sempre existia essa referência, né? O Ceará sempre estava nas nossas vidas. A gente sempre vinha de férias e a gente atravessava os 3.000 quilômetros de Brasil, parando sempre nas mesmas cidades estratégicas e ouvindo muita MPB. Sobre a música, eu acho que tem um outro episódio da minha infância que é muito marcante, que, claro, hoje, com meus 50 anos, na metade da vida, eu penso assim, né, 50 é bem metade, na metade da vida eu olho para trás e eu compreendo que a música teve um papel importantíssimo na minha infância. Certa vez, meu pai chegou em casa com uma vitrola, ou radiola, é o novo, né? E uns discos, uns LPs de vinil. Então, eu lembro que nesses primeiros LPs que ele levou, tinha Gal Costa, Elis Regina, Milton Nascimento, Caetano Veloso. E eu achava a coisa mais linda do mundo o meu pai. Um caba do sertão, duro, né? Como ele teve que ser também, aprendeu a ser como meu avô. E meu pai se emocionava muito com música. Meu pai ia às lágrimas ouvindo Elis Regina, e eu achava aquilo muito maravilhoso. E hoje, olhando para trás, eu posso perceber que a música me apresentou a essa outra possibilidade de ver o mundo, essa outra possibilidade de me relacionar com o mundo com sensibilidade, com subjetividade. Eu sempre fui uma criança avoada, dessas que todo mundo diz que tem a cabeça nas nuvens. Eu era bem aquele meme da aluninha que está na sala de aula e olha a borboleta e vai embora. Eu sempre fui esse tipo de criança, então acho que eu tinha uma propensão para as artes mesmo, né? E, bom, por que eu estou falando tudo isso, né? O que interessa para vocês a minha história, né? É porque eu acho que o artista ele tem esse poder de, quando ele fala de si, ele fala de todo mundo, né? Porque, afinal, somos todos iguais, né? Temos as mesmas emoções, medo, amor, desejo, esperança, tristezas, alegrias. Então, quando um artista consegue traduzir esse sentimento dele, ele está traduzindo o sentimento, né, de todo mundo, da gente também. E é por isso que a arte tem esse poder de conservar as sensações. E quando a gente acessa, isso se atualiza em nós, as emoções se atualizam em nós. É como se a gente tivesse uma caixinha de luz, que quando a gente abrisse, a caixinha nos iluminasse. E aí a gente fecha de novo, mas a gente sabe que a gente pode sempre acessar essa caixinha. E a gente pode sempre se emocionar. Bom, então eu acho que foi mais ou menos por aí que as artes, né, chegaram na minha vida. Eu acho que todo mundo tem uma potência criativa, e eu acho que o ritmo que a gente vive, a dificuldade de sobrevivência, né, é o que faz com que alguns possam desenvolver mais essa potência criativa e outros não. E é por isso que a arte tem muito a ver com direitos humanos, né, com a possibilidade de um mundo menos desigual. Porque se a gente não precisar trabalhar só para sobreviver, a gente vai ter mais tempo de olhar para as coisas com mais cuidado, mais tempo de realizar alguma tarefa que a gente gosta. Então, bom, eu me profissionalizei em artes, né, visuais, e eu acho até legal dizer que nas nossas universidades tem curso de cinema, de dança, de música, de artes visuais, de teatro, e que a arte pode ser uma profissão, pode também não ser. Você pode apenas curtir, você pode apenas acessar essa linguagem e não se profissionalizar. Mas eu fui para as artes porque eu era essa criança que sempre fui meio avoada, meio cabeça nas nuvens. Eu trago essa primeira imagem, que é uma florzinha na palma da minha mão, porque eu acho que o que eu trago dos meus pais, dos meus avós, é a simplicidade. E eu acho que a gente precisa muito ter tempo para olhar para as pequenas coisas.
E aqui, como vocês estão vendo, né, é um chão cheio de flor de jambo. Eu acho que, inclusive, estamos na época dessa florada, né? Estamos na época das flores. Fortaleza está lindíssima, cheia de ipês. Eu acho que é sempre legal a gente ter esse olhar. E aqui sou eu... Opa, desculpa. Aqui sou eu já tentando interagir de uma maneira diferente com a cidade. Bom, eu e meu companheiro, nós financiamos um apartamento. Nós nunca tínhamos, né, sempre moramos de aluguel e tudo, e em tal momento da vida conseguimos financiar um apartamento em prestações infinitas, que vão durar até 2040 e não sei quantas, mas quando a gente conseguiu, né, quando a gente conseguiu financiar o apartamento, eu fiquei pensando, poxa, eu vou morar aqui o resto da vida, né? Porque se eu tenho 50 anos e as parcelas vão acabar em 2040, eu vou morar aqui para sempre. E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer disso, né, isso de me tornar proprietária, né? Como é que eu posso fazer disso uma coisa diferente? Como é que eu posso me relacionar de uma maneira diferente com a cidade, com o bairro? E aí, pode passar, por favor. Bom, aí eu criei essa pequena máscara. Parece um cobogó, né? Que são aqueles tijolinhos vazados, que são elementos da arquitetura. E, bom, aqui é a minha pia, no 13º andar, de onde eu moro, né? A pia é um lugar que a gente frequenta muito, né? Assim, enquanto houver louça, haverá vida, né? Esse é o grande lema de todos nós. Então, aqui, eu olhando para fora, né? Aqui eu acho que muitos devem reconhecer esse lugar, né? Eu olhando para fora, eu ficava pensando de que maneira eu posso interagir com a cidade de um modo diferente. Aí eu criei aquela plaquinha, né? Aquele stencil. E tinha, aqui acho que dá para vocês verem, tem um predinho inconcluso, aqui tem um prédio maior, e eu criei esse stencil e fui aplicando. E desci, aqui é no sertão do meu pai, aqui é lá no Isidoro. Foi a primeira experiência que eu tive com essa pintura. E aqui já são os muros perto da minha casa. Então, eu descia e fazia uma sequência de pinturas. Era algo como um mantra também, né? Algo que se repete, que você vai repetindo, repetindo, repetindo. E, desse modo, também eu fui me colocando na cidade de um jeito diferente. Tem uma artista cearense maravilhosa, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Fernanda Meirelles, que ela fala, rua vazia, cidade dodói. Então, à medida que a gente ocupa a rua, a cidade fica menos perigosa. E eu fui também nesse pensamento, ocupando as calçadas próximas da minha casa e colocando esses pequenos stencils como uma maneira mesmo de me relacionar de um modo diferente com o meu próprio bairro. Pode voltar só, por favor? Aqui eu achei super curioso, porque a rua atrás da minha casa chama Rua Professor Heráclito. E o Heráclito era um filósofo que dizia que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, porque você nunca vai ser igual e o rio também nunca vai ser igual. Então, eu ficava pensando que você também nunca passa 2 vezes pela mesma rua, porque você nunca está igual e a rua também nunca está igual. Então, achei que essas sincronicidades são bem interessantes. Então, aqui eu ia sobrepondo, brincando, enfim. Pode passar. E aqui são esses prédios que eu avisto da minha janela. E aí, esse predinho não existe mais, mas aqui nesse terreno morava uma família, e numa dessas minhas aventuras pela rua, eu fui lá e bati e disse, oi, eu posso entrar? Eu avisto esse predinho da minha janela, e eu gostaria de conhecer o espaço. E aí eu entrei, aqui é o outro prédio, e aí eu entrei e eu passei a aplicar esse stencil nas paredes externas desse predinho. E aí fui aplicando. Esse lugar virou tipo o meu playground. Assim. Eu ia porque era esse espaço aberto em que eu podia usar tinta, eu podia usar fogo. E como eu tinha vários amigos, artistas também, que às vezes usavam materiais, né, não tão fáceis de usar, e aí esse espaço acabou virando um playground também para a gente fazer happenings, encontros, enfim. E isso fui pintando, fui pintando, fui pintando, e isso me trazia essa alegria, né, de estar na cidade de um jeito diferente. Me sentia mais
pertencendo a esse bairro. E é isso. Bom, mas a arte, ela não fala só de coisas bonitas, né? A arte, ela é um canal de comunicação criativa com o mundo, subjetiva, sensível. E em tal momento da minha vida, eu achei que estava precisando falar de coisas mais sérias. A arte, por isso que a arte não permite censura, né? Por isso que quem diz isso é arte, isso não é arte, é porque não entende nada de arte. A arte, ela nem existe ainda. A arte só vai existir quando você inventar. Então, quem fala, isso é arte, isso não é arte, não entende nada de arte. Então, eu andava com essas plaquinhas pela cidade. E era estranho, porque é uma coisa tão simples, né? Mas que causava uma estranheza. E a arte, muitas vezes, é isso. É uma estranheza que você sente. Não é bonito, não é feio, é estranho. O que essa menina está fazendo? Menina não, né? O que essa mulher está fazendo com uma plaquinha no supermercado, por exemplo. Mas, para onde eu ia, eu levava. E aí eu comecei a juntar essas frases de pessoas que eu conhecia, fazia sessões públicas de confecção dessas plaquinhas, né? E aí chegava em casa e pendurava no armador da rede. Chegava em casa e pendurava. Chegava em casa e pendurava. E aí eu fui vendo que ela foi tomando essa dimensão instalativa, foi virando uma instalação, que é como a gente fala desses trabalhos de arte, né? Que não é uma pintura, não é uma gravura, é algo que se adequa ao espaço. E aí eu enviei para o Salão de Abril, né, que é um salão de artes muito tradicional da cidade de Fortaleza. E aí eu enviei essa proposta para o Salão de Abril, ela foi aceita. E aí esse trabalho começou a ganhar vida, sozinho. Eu acho que estávamos também num momento de Brasil muito difícil, em que a gente precisava falar coisas, sabe? Então, foi isso que eu fui desenvolvendo ao longo dos tempos, pode passar. Aqui são algumas sessões públicas. Aqui é no Bosque de Letras, da Universidade Federal do Ceará, e aqui é no Serviluz, que é um bairro que tem sempre ameaça de remoção, então a gente fazia alguns encontros lá, né, e colhia essas frases e ia juntando. Então, aqui é no Museu de Arte do Rio. Com esse trabalho, eu fui para muitos museus, o que eu acho incrível, porque é um trabalho muito simples, né? Eu acho que, de novo, eu trago essa simplicidade, né? O gosto pelo simples. Afinal, é um papelão com guache e barbante, né? E aí aqui eu trago essa foto porque sempre que eu vou montar esse trabalho em algum museu, eu primeiro fico do lado de fora, colhendo algumas frases, e depois eu levo para dentro do museu. Esse senhor era um professor de história. Aqui a gente está no mar, no Museu de Arte do Rio, que é perto do Cais do Valongo, que é um dos lugares que recebeu mais escravizados, desculpa. É um dos lugares que mais recebeu pessoas escravizadas no Brasil. E esse senhor estava do lado de fora e a gente começou a conversar e ele me trouxe essa frase porque ele conta que, durante muito tempo, a polícia sequestrava os materiais, por exemplo, tambores ou instrumentos de capoeira. A polícia, durante muito tempo, reteve esses materiais nos galpões das delegacias e eles estavam fazendo essa campanha para que devolvessem o sagrado deles, né? E aqui são as frases. Aqui ficou montado dessa forma, né, no Museu de Arte do Rio. E eu ficava nesse movimento de levar frases de fora para dentro do museu, pensando nisso também, né, de como é interessante que as pessoas também possam fazer parte desse movimento. E aí é isso, esse trabalho foi crescendo, foi crescendo. Eu fui para o Museu de Arte do Rio, eu fui para o MASP, Museu de Arte de São Paulo, eu fui para a Pinacoteca do Estado do Ceará, e, bom, ele foi crescendo e continua crescendo porque ele não para. Continua crescendo porque ele não para. Então, o que eu acho que eu queria compartilhar hoje era isso, que todos temos essa potência criativa
E que quando a gente luta por um mundo menos desigual, a gente está lutando para que todo mundo possa ter uma relação mais saudável, mais bonita, mais alegre, né, com a vida, para que a gente possa atuar no mundo de uma maneira diferente. Não apenas recebendo imagens, né? A gente vive um excesso de informações, um excesso de imagens, um excesso de redes sociais, né? Eu acho que a gente está num momento ainda que a gente nem sabe lidar com isso. A gente está no pior momento das redes sociais. E eu acho que a arte salva nesse sentido. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês.